Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem. Algumas pessoas me perguntaram, né, sobre o uso das malhas para o cálculo de quantidades, né? E aí eu vou fazer esse vídeo aqui para discutir isso com vocês um pouco, para ver se facilita e dá uma luz sobre o uso das malhas, certo? Mas o uso das malhas são usadas para problemas computacionais, né? Computacionais, ok. Porque quando a gente faz um certo tipo de operação dentro de uma máquina, a gente pode criar alguns algoritmos, algumas formas de fazer. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Quando eu faço a integral de a até b da função, uma certa função qualquer, f de x integrado ao longo dessa própria função de x, eu sei que essa integral definida aqui pode ser dado pela diferença de uma outra função, que é o que eu vou chamar de f maiúsculo b menos o f maiúsculo avaliado em a. E esta função f maiúsculo a gente chama de função primitiva. É a função primitiva de f pequeno de x. O que a gente faz no cálculo tradicional, né, que vocês estudaram lá no primeiro período e vem desenvolvendo até agora, é encontrar os pares de funções derivadas e primitivas. Quando a gente utiliza uma máquina para calcular essa integral aqui definida, uma das formas que a gente pode fazer é utilizar um algoritmo ou uma inteligência artificial, né, que faça esses pares, né, que elabore esses pares de f de x e as suas primitivas f maiúsculo de x. Se eu tenho esses pares de primitivas, eu consigo calcular essas integrais com facilidade, dentro de uma máquina, por exemplo. Contudo, existe uma outra forma de fazer. E essa outra forma de fazer é uma integral que trata-se de uma soma. Eu pego esses meus elementos de f de x e d de x e faço aproximações. É isso que a gente vai discutir nesse vídeo. Como é que a gente pode fazer essas aproximações de f de x e de d de x de tal forma que a gente obtenha resultados para essa minha integral aqui, que enfim, vai ter algum certo valor definido i, né? Já que a minha integral é definida, i terá um valor definido e não será uma função. Né? Então tá certo. Aqui a gente vai discutir e uma das formas de fazer isso é através da criação de malhas. E é isso que a gente vai discutir agora. Imagine que eu queira resolver o seguinte problema: calcular a área de uma região. Então imagine que eu tenho aqui um quadrado, certo? E esse quadrado tem lados 10 centímetros por 10 centímetros. Então vamos colocar aqui, a minha base tem 10 centímetros e a minha altura tem 10 centímetros. A gente sabe que lá da geometria a área vai ser igual a base vezes a altura e isso vai ser igual a 100 centímetros quadrados. Ok. Mas a gente usou uma fórmula, né, um certo conhecimento aqui, por mais básico que seja, para encontrar quem era essa função da área. A forma de fazer isso com malhas é o seguinte: eu sei que, dado uma região, se eu consigo dividir essa região em duas áreas, e essas regiões têm áreas A1 e A2, eu sei que a minha área total é igual à soma dessas áreas específicas, né? Dessas áreas AI ou AK, enfim. AI. E eu posso dividir ela em N regiões. Então esse cara daqui é um A3, esse cara daqui é um A4. Eu posso dividir ela em N regiões. E a essas regiões eu atribuo algumas áreas. Se eu conheço a área de cada uma dessas regiões, eu posso fazer essa soma aqui simplesmente. Né? Então o que eu vou fazer para calcular a área desse quadrado? É óbvio que esse é um exemplo simples, né? Mas depois a gente vai expandir esse exemplo para que ele fique mais claro o que a gente quer chegar aqui. Né? Eu vou dividir esse cara daqui em uma malha. O nome vai ser malha, né? Porque ele parece um tecido. Se a gente olhar, eu coloquei aqui esse quadro quadriculado justamente para fazer alusão a essa questão. Então, se eu estou dividindo aqui a minha base em 5 trechos de igual comprimento, eu posso chamar o comprimento desse trecho aqui de um certo ΔX. E aqui no nosso problema, o ΔX vai ser igual a 2 centímetros, né? Porque é um quinto
do comprimento total. E a minha altura eu também posso dividir em ΔY. E o meu ΔY também vai ter o valor de 2 centímetros. Então eu sei qual que é a área de cada um desses elementos aqui. Cada um desses elementos terá uma área ΔS e o meu ΔS vai ser igual a 4 centímetros quadrados. Qual que é a vantagem agora? Independente da forma da minha geometria, eu sei que se eu conto o número de quadrados n dentro da minha área que eu quero determinar, eu sei que a minha área total vai ser igual a n vezes o meu ΔS, certo? Então aqui eu tenho 25 quadradinhos e eu vou chamar cada quadrado desse aqui de célula. Então como eu tenho 25 células, a minha área do quadrado vai ser igual a 25 vezes 4 centímetros quadrados, né? Então a área é, como a gente esperava, 100 centímetros quadrados. Ok. A coisa vai ficando mais interessante, né? Vamos ver aqui um triângulo, por exemplo. Vamos ver um triângulo que tenha 16 centímetros de base e 10 centímetros de altura. Então vamos desenhar esse cara. Se eu tenho 16 centímetros de base, então eu vou precisar usar quantas células aqui, né? Eu vou precisar usar 8 células. Então 4, 5, 6, 7, 8, 16. E eu tenho 5 células de altura, ou 10 centímetros de altura. Beleza. Opa, falta um pedacinho. Ok. E agora eu vou fazer essa ligação aqui dos dois. Ok. Agora eu preciso fazer uma decisão, né? Quais dessas células estão dentro da área e quais dessas células estão fora da área? Existem algumas que claramente estão dentro, né? Vamos aproximar aqui esse triângulo para a gente visualizar melhor, né? Será que eu consigo aproximar mais? Eu acho que sim. Então vamos lá. Estamos observando aqui esse triângulo e a gente vai dar uma olhada aqui, fazer uma avaliação quanto ao pertencimento. Então a gente sabe com facilidade, né, com certeza, que esses caras aqui, ó, às vezes não, mas esses aqui, todos esses aqui, esse cara também. Deixa eu fazer com um tiquezinho vermelho, né? Eu vou marcar eles com X. Então esse cara, esse cara, esse cara, esse cara, esse cara, esse cara. Então todo mundo que eu estou marcando com X aqui está claramente dentro da minha área, né? Isso aqui é fácil de perceber, uma vez que toda a célula está dentro da área. Mas vamos avaliar, por exemplo, esta célula aqui. Existe uma parte da célula que está fora, né? Fora do meu triângulo. Só que a maior parte da área está interna ao triângulo. Então eu vou considerar que esta célula está dentro. Essa célula aqui, por exemplo, também, né? A maior parte dessa célula está dentro, né? Já esse cara daqui está fora. Então, se eu continuo essa mesma lógica, esse cara daqui, ó, vai estar fora. Eu posso observar o ponto médio da minha célula. Se o ponto médio estiver fora da célula, então isso significa que eu não vou considerar aquela célula, né, como parte integrante dessa área. Então esse cara daqui vai estar, este não, né? A maior parte da área está fora, apesar de ser muito próximo, né? Mas a maior parte está fora. Esse cara vai estar dentro e esse cara vai estar dentro. Vamos observar agora qual foi o contorno que a gente gerou, né? Qual foi o contorno que a gente gerou em relação a esta área, né? Essa nova área. Porque o que a gente está avaliando agora não é a área do triângulo. O que nós estamos avaliando agora é uma área que representa o triângulo. Então vamos dar uma olhada nesse contorno. Qual que foi esse contorno? Então olha só, se eu começo por aqui, ó, eu estou contornando toda essa área. Aqui eu já começo a ter uma divergência, né? Veja, um pouco da área foi adicionado, né? E depois um pouco da área também é removido. Então aqui temos 2, aqui temos 2, mais um, ok.
Ok. Então note que a área que eu estou representando aqui com a área que eu estou representando, né, com a minha escolha de curva, ela não é exatamente igual ao triângulo. Ela é um pouco diferente. Mas vamos dar uma olhada, vamos calcular essa área aqui pelo nosso método, né? Quantas células a gente tem dentro dessa área? Então seria tira essa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 células. Então quem é que vai ser a nossa área? Essa área vai ser igual a N vezes a minha área da célula, né, que é ΔS, que eu já conheço. Então esta área daqui vai ser igual a 20 vezes 4 centímetros quadrados. Então a minha área é igual a 80 centímetros quadrados. Beleza. Quem era, né, a área que a gente queria obter? Nós sabemos que a área do triângulo é igual a base vezes altura sobre 2. Então quem era a nossa base? Nossa base era 16 centímetros, a altura era 10 centímetros, isso tudo sobre 2, resulta em 80 centímetros quadrados. Mas nós não tivemos aqui esse problema, né? Temos áreas que não entraram e algumas outras áreas que entraram. Se nós percebermos, o que aconteceu? Como esse problema é um problema com uma simetria muito grande, né? Porque nós estamos usando células retangulares e uma forma que é basicamente metade de um retângulo, né? Que é um triângulo, a gente tem aqui uma simetria que ajudou nesse problema, né? Então deixa eu pegar aqui uma outra cor, veja só. A área que estava faltando aqui, se você observar, né, eu consigo rotacionar essa área e ela vai ser exatamente igual à área que faltou aqui. Então essa área que não estava no meu triângulo, ela foi adicionada aqui. Uma área que foi adicionada ao triângulo, ela surgiu aqui. Essa área que foi adicionada ao triângulo, ela faltou aqui. Essa área enorme que foi adicionada, foi adicionada aqui e ela faltou aqui. E assim sucessivamente. Se a gente observar, dá para ver que existe uma simetria, né? Ao longo aqui desse centro. Ao longo aqui desse centro existe uma simetria. Toda a área que foi removida de um lado foi adicionada do outro. Essa é uma propriedade interessante da área de triângulos, né? Que são geometrias bastante regulares. Então, se a gente faz a área, mesmo tendo esse problema aqui, acontece essa compensação e, de toda forma, o meu erro é zero. O que eu obtenho como área total vai ser igual à minha área do triângulo, que era o que eu queria obter. Certo? Agora, o que acontece quando eu tenho uma superfície que não é assim regular, bonitinha, né? Como é o triângulo. Vamos imaginar o que acontece agora se eu tento calcular a área de uma circunferência. Vamos colocar aqui agora uma circunferência de raio 4. Então, para minha circunferência ter raio 4, ela tem que ter esse tamanho aqui. Certo? Pode observar aqui que o raio está bem aqui. Ele vai ter 2 vezes ΔX, né? Então aqui eu tenho meu raio igual a 2 vezes ΔX, que é 4 centímetros. Então a gente sabe que a área é igual a π vezes o raio ao quadrado, né? Então esse cara daqui é 16π. 16π é igual a 50,27 centímetros quadrados. Ok. Como é que a gente vai agora usar esse nosso método para poder determinar qual que é a área se a gente não faz pela fórmula, se a gente faz pela malha? Então eu sei com certeza que esses 4 quadradinhos, essas 4 células estão dentro da área, isso eu tenho certeza.
eu vou considerar também esses outros aqui como estando dentro da área e os demais estando fora. Quem é que vai ser o contorno aqui da minha forma, né, que eu obtive? Então, o contorno da minha forma vai ser esse aqui. Então, vou fazer. Note que o contorno da minha forma ele não se assemelha muito a um círculo, né? Ele parece mais uma cruz. É algo diferente. Dá pra ver que ele faz ali a volta do círculo, mas não é um círculo perfeito. Então, quantas unidades de células a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós temos 12 unidades, né? Então, a minha área vai ser igual a 12 vezes o meu ΔS. Meu ΔS é igual a 4, né? 4 centímetros quadrados. Isso implica que a minha área é igual a 48 centímetros quadrados. Veja que a minha área agora ela não coincidiu com a minha área esperada. Por que isso não aconteceu, né? Porque as partes adicionadas de área não coincidiram com as partes removidas. Então, eu tive essa parte aqui adicionada, eu tive essa parte adicionada e tive essa parte removida e essa parte removida. A conta não fecha, se você parar para observar, né? Geometricamente falando. Então nós temos uma aproximação, né? O nosso 48 centímetros quadrados vai ter agora um erro. Que erro é esse, né? É o módulo do meu valor obtido, 48 centímetros, menos o valor que eu queria, que era 50,25. Né? Aliás, acho que era 50,27. Deixa eu só corrigir aqui. Eu fiz aqui de cabeça, 50,27. Então, meu erro é igual a 2,27 unidades de área. Beleza. Como é que eu consigo evoluir aqui minha situação? Eu poderia colocar mais quadrados, né, mais células para representar essa mesma área. Só que como é que eu vou colocar mais células? Né? Eu preciso diminuir o tamanho da minha célula. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que eu tenho agora uma nova célula, um novo tamanho de célula. Vamos definir ΔX e ΔY não como sendo mais 2 centímetros, mas como sendo 1 centímetro. Isso significa que a minha área ΔS vai diminuir 4 vezes, né? Vai passar a ser 1 centímetro quadrado em vez dos 4 centímetros quadrados que a gente tinha anteriormente. Então vamos novamente criar essa célula, criar a geometria, né? Então vamos pegar aqui, desenhar isso aqui. Agora a minha figura vai ficar maior, né? Por que a minha figura vai ficar maior? Porque eu tenho agora menos... Eu tenho que representar essa figura com mais células dentro, certo? Então eu poderia também desenhar com essa minha malha aqui menor, mas aí, enfim, como a minha malha já é fixa na página, eu desenho uma figura maior, certo? Então o raio está aqui, né? E o meu raio agora continua valendo os mesmos 4 centímetros. Porque o meu raio agora é 4 vezes o meu ΔX, que foi atualizado, né, para 1 centímetro, então o raio agora é 4 centímetros. Então vamos fazer novamente o mesmo contorno, né, considerando quais células estão dentro e quais células estão fora da minha geometria. Então se a gente observar aqui, a gente vai considerar que esse cara está dentro. Temos 4, 1, 2... Esse cara daqui vamos considerar que está fora. Todo mundo aqui a gente vai considerar dentro. Note que essa geometria externa, né, a nossa geometria aqui quadradinha, ela está chegando mais próxima de se parecer com o círculo, né, que é a geometria que nós queremos representar. Então, beleza. Ok, então a gente chegou numa geometria que parece mais um círculo. O que a gente espera é que esse erro diminua. Então vamos ver o que acontece aqui. Quantas células nós temos dentro dessa área? Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
vezes 2, 52. Então, nós temos 52 células. Portanto, a minha área calculada aqui através desse método vai ser N vezes o meu ΔS, que agora é 1. Então, 52 centímetros quadrados. Então, a área que eu calculei agora tornou-se 52 centímetros quadrados. Quem é o meu erro? Meu erro vai ser o módulo de 52 menos 50,27. Isso aqui dá 1,73 unidades de área, né? Centímetros quadrados aqui. 1,73 centímetros quadrados, unidades de área. Então veja que o meu erro diminuiu, né? Quando eu aumento aqui a qualidade da minha célula, ou melhor, eu aumento a minha densidade de células, eu aumento a minha precisão, eu diminuo o erro, certo? É possível mostrar matematicamente que quando eu faço ΔS tender a zero, o meu erro também vai tender a zero. Nós não vamos fazer isso agora, a gente só mostrou esse exemplo aqui para que a gente pegue a intuição da relação entre a malha e o erro associado ao cálculo dessas funções. Agora vejam só, eu posso expressar esta relação aqui como uma integral. Vamos pensar sobre isso aqui. Vamos pensar sobre esse problema. Então, digamos que existe uma certa função. Então, vamos colocar aqui os eixos, né? Vamos dizer que existe uma certa função aqui, qualquer, e que eu consigo descrever essa função através de uma relação matemática f de x. E eu estou aqui observando essa função aqui x qualquer, certo? Agora vamos dizer que eu tenho uma certa geometria. E eu quero agora fazer a integral dessa função entre esses dois pontos. Vamos dizer que esse ponto seja aqui o ponto A e esse ponto seja o ponto B. Na verdade, vamos colocar eles dentro aqui do eixo. Deixa eu escolher a cor preta. Então, vamos dizer que eu quero fazer essa integração aqui, ó, entre esse ponto A e esse ponto B. Eu quero fazer aquela mesma função, né? Integral de A até B de f de x dx. A gente lembra, né, lá do cálculo 1, que uma integral é o cálculo da área embaixo dessa curva. Então, meus problemas eles não são diferentes, né? O que eu estava calculando ali torna-se agora a área abaixo dessa função. Então, geometricamente, é um pouquinho mais fácil da gente compreender, né? Então, eu estou calculando a área abaixo dessa função. O que eu preciso fazer agora é dividir essa função em subgrupos, certo? Como é que eu vou fazer essa divisão? Eu vou continuar dividindo o meu x em um certo ΔX. Então eu vou definir, a gente vai definir um ΔX qualquer. Aqui eu não vou dar valor ao ΔX porque o meu problema é genérico. Mas eu vou utilizar a mesma representação por malha para dizer que o ΔX é igual a esse comprimento aqui, né? Esse cara daqui é o meu ΔX. Beleza. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes ΔX aqui no intervalo entre A e B. E eu vou agora definir áreas através das quais o meu ΔX vai ser calculado. Então vamos dar uma olhada nesse problema. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto, fazer um zoom, para a gente observar. Então, vamos lá. Eu posso dividir ela naqueles quadrados tradicionais, mas aqui o que eu estou querendo fazer é calcular a integral de f de x, né? Então eu posso, por exemplo, calcular esse cara daqui, e aí vamos usar isso, mais isso. Então é a minha primeira área, certo? Vamos dizer que eu estou calculando aqui a primeira área. Eu tenho 1, 2, 3, 4, e aqui eu tenho uma certa aproximação. Eu vou aproximar esse cara daqui, vou dizer que a altura dele
é igual ao ponto médio, certo? Por quê? Assim como a gente viu lá no triângulo que existe uma certa compensação de erros, se eu escolho, vamos dizer que eu tenho aqui uma curva que está fazendo uma certa inclinação. A minha curva ela tem uma certa inclinação. Deixa eu apagar isso aqui, voltar, ok. Minha curva tem uma certa inclinação e eu tenho que escolher dentro desse ponto aqui um intervalo para representar a área aqui abaixo, né? O melhor ponto para eu escolher é o ponto médio, no centro aqui, né? Porque se eu escolho no centro, eu vou tender a ter mais ou menos a área que foi excluída igual à área que foi adicionada. Então, meu erro tende a ser minimizado quando eu escolho o meu ponto no meio da minha célula, certo? No meio da minha célula aqui em relação ao meu ΔX. Eu estou supondo que isso aqui seria uma célula só, né? Então, voltando aqui para o meu problema, deixa eu só apagar isso aqui. Voltando ali para o meu problema, eu vou dividir a minha área que eu tenho que calcular, né? A área que é o meu f de x, em vários retângulos, certo? E esse meu retângulo eu vou definir a altura do retângulo como sendo a minha função exatamente no ponto médio desse intervalo. Então quem é que vai ser esse meu ponto médio, né, desse intervalo? O ponto médio do intervalo é A mais ΔX sobre 2. Esse cara vai ser o ponto onde eu vou avaliar a minha função, ou seja, a minha altura desse retângulo aqui é a minha função f de x avaliada no centro deste intervalo dessa célula. Então esse cara daqui vai ter a altura f de a mais ΔX sobre 2. Quem é que vai ser o meu próximo quadrado, né? Vamos colocar todo mundo aqui de novo. Isso e isso aqui. Meu segundo quadrado vai terminar novamente na minha altura aqui em um certo valor de x. Quem é que vai ser esse valor de x agora? Vai ser esse valor aqui, né? Então quem é que vai ser esse valor aqui? Esse valor aqui é A mais 1 ΔX mais ΔX sobre 2. Então eu posso dizer que ele é ΔX vezes 1 mais 1 sobre 2. Posso dizer que é assim, né? Certo? E quem é que vai ser a minha altura desse retângulo aqui? A altura desse retângulo vai ser f dessa quantidade aqui, né? De A mais ΔX vezes 3 sobre 2. E assim sucessivamente. Então, se a gente observar, eu posso fazer a seguinte relação. Eu vou dizer que essas minhas funções elas são avaliadas nos seguintes intervalos. Eu vou dizer que as minhas funções elas são avaliadas em um certo xi, em que i é aqui uma variável, né? Então existirão alguns xi. Xi são os pontos de avaliação da função f de x. Então eu posso dizer que eles são os pontos de amostragem. São os pontos onde eu vou amostrar. A gente escolheu, né, nós mostramos aqui através do que a gente construiu, que é melhor, a gente minimiza o erro quando a gente escolhe xi no centro do meu intervalo. Então quem é que vão ser os meus xi? Meus xi vão ser iguais ao meu intervalo mínimo, x mínimo, mais um certo valor i, mais 1 sobre 2, vezes o meu ΔX. Pare um pouquinho e observe isso aqui e veja que ele bate com isso aqui, né? Então, quem seria minha primeira avaliação? Minha primeira avaliação seria para um certo x0, a minha segunda avaliação seria para um certo x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7. Como é que a gente vai saber quantos valores de x a gente vai somar, né? Vai ser o número total, n, o número total de células. Esse número total de células
vai ser igual ao meu x máximo menos o x mínimo, que é o meu intervalo total, tudo isso dividido pelo meu ΔX. E quem é que vão ser as minhas funções? As minhas funções vão ser os meus f de xi. Então quem é que vai ser ali a área daquela curva? A área daquela curva vai ser o somatório n vezes, né? Eu vou somar as n vezes daquela área. Quem é a minha área? É a minha função f de xi, que é a altura desse retângulo, multiplicado pelo comprimento aqui, que é o ΔX. Então, f de xi vezes ΔX. Para todo i que estiver dentro do meu intervalo. Então, essa é uma forma que eu tenho para fazer uma aproximação de uma integral. Vamos resolver aqui um problema que utilize esse princípio? Nós vamos fazer a seguinte integral, certo? Seja a função... Vamos minimizar aqui, só ajustar. Opa. Ok. Vamos dizer que nós temos a seguinte integral para resolver. O meu f de x é igual a x ao quadrado. E eu quero resolver a integral de 0 a 1 de f de x dx. Beleza. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir um certo ΔX. Então vamos dizer que o meu ΔX, vamos fazer com 10 elementos, certo? Então meu ΔX vai ser igual a 0,1 unidades de comprimento aqui, né? Certo? Eu não vou colocar unidade aqui no meu problema. Então quem é que vai ser o meu número de amostras, né? O meu número de células? Eu vou ter 1 menos 0, que são os meus limites aqui de integração, dividido pelo meu ΔX, que é 0,1. Então eu tenho 10 amostras. Eu sei que eu tenho que ter 10 amostras. Quem é que são os meus valores de xi? Os meus valores de xi são igual ao meu valor inicial, que aqui é 0, e mais 1 sobre 2, tudo isso multiplicado por ΔX, que é 0,1. Certo? E as minhas funções, os meus f de xi, são iguais a isso aqui ao quadrado. E mais 1 sobre 2, 0,1, tudo isso ao quadrado. Ok, a gente vai fazer isso aqui no Excel, mas antes vamos observar quem é essa função analiticamente. Analiticamente, a gente sabe que a integral de x ao quadrado é igual a x ao cubo sobre 3. Né? Essa integral aqui indefinida mais uma constante. Se a gente define de 0 a 1, ela vai ser essa integral aqui, que é a função primitiva desta, avaliada entre 0 e 1. Então o ponto final aqui vai ser 0, então esse cara daqui é 1 sobre 3, né? Unidades aqui de área. Beleza. Essa é a minha integral de 0 a 1. Vamos agora observar isso. Deixa eu dar uma pausa e eu já abro aqui o Excel para vocês. Ok, estamos aqui, né, com o LibreOffice aberto, né? Eu vou usar o LibreOffice e não o Excel. Beleza, então o que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma coluna para a minha variável i, certo? E como a gente sabe, a minha variável i ela vai de 0 até 9, né? Porque são 10 amostras. Então, até 9. Beleza, essa aqui é a minha variável i. Deixa eu centralizar. Centralizei aqui. Ok, beleza. Então, quem é que vai ser o meu xi? É i mais 0,5 vezes 0,1. Então, vamos fazer isso. Então, posso dizer que é 0,1 vezes i. Aí vai ser essa célula aqui. Que não funcionou. Ah, faltou igual. Ok. Igual 0,1 vezes essa célula aqui. Ok. Mais 0,5. Então ele já calculou o primeiro, 0,05. E aí a gente vai até o final.
Deu certinho, né? Veja que esse xi aqui, ó, está espaçado exatamente nas distâncias, né, que a gente estava procurando, né? Então, esse 0,05 é exatamente o ponto médio entre 0 e 0,1. Né? O ponto médio vai ser 0,05. E aqui estão todos os demais pontos médios. Aí aqui a gente vai calcular o meu f de xi. Então, quem é o meu f de xi, né? F, a minha função que eu escolhi aqui para representar é x ao quadrado. Então, é meramente igual a esse cara daqui elevado ao quadrado. Certo? Então, fiz essa elevação ao quadrado aqui. Expandindo para todas as funções, a gente tem esses valores. Quem é que eu vou somar? Eu estou somando aqui f de xi vezes o meu delta x. Aqui eu vou colocar um dzinho branco, porque o delta não tem... Eu vou ter que pegar um símbolo lá, então eu vou deixar dx aqui mesmo. Então, meu f de xi vezes o dx, esse cara daqui é igual a... Quem é o meu dx? Né? O meu dx é 0,1 vezes o meu f de x. Então, esse cara daqui, essa primeira célula que vocês estão vendo aqui, é a área referente ao primeiro retângulo. Quando eu faço isso aqui, eu encontro a área referente a todos os retângulos. O meu resultado vai ser igual à soma desses valores aqui. Que chegou muito próximo de 1/3, né? O valor aqui, 1/3, seria a dízima periódica 0,33333, então a gente conseguiu atingir o nosso valor aqui com uma certa precisão, bem interessante. Então essa é uma forma aqui que a gente tem de fazer integrações numéricas. Vamos agora ver um exemplo de cálculo utilizando a lei de Coulomb. Deixa eu parar e vamos voltar para lá. Ok. Vamos aqui então continuar, né? O que a gente estava fazendo era dar um exemplo agora utilizando a lei de Coulomb. Então vamos imaginar que nós temos um plano. Tá? Eu vou desenhar primeiramente aqui o espaço cartesiano, certo? É ruim, vamos tentar novamente. Aqui, novamente. Vamos lá. Vamos dizer que eu tenho um espaço cartesiano. E nesse espaço cartesiano eu tenho um plano de cargas. Certo? Então, vamos colocar aqui os eixos x, y e z. E eu tenho um plano de cargas. Vamos dizer que ρS, a minha densidade de cargas superficial, é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Certo? E isso aqui é válido no intervalo x e y menor de menos 1 a 1. Certo? Então vamos desenhar esse plano aqui. Vou colocar ele de vermelho e a gente vai desenhar esse plano. Vai ser algo mais ou menos assim. Certo? Esse plano aqui está posicionado, centrado na origem. Ok? E ele vai de 1 a menos 1. Acho que assim vai ser mais bonito. Então vamos lá. Beleza, deixa eu apagar aqui. Ok. Então esse cara daqui vai de... Aqui é x igual a 1. X igual a 1. Y igual a 1, certo? E vamos dizer que eu quero avaliar o campo num certo ponto. Esse ponto de avaliação aqui vai ser 0,010 de z, né? Então ele está separado da minha origem de 10 unidades de comprimento. Beleza, pela lei de Coulomb, eu sei que o campo elétrico neste ponto pode ser dado pela minha integral, né? Como a minha carga está distribuída ao longo de uma superfície, eu vou fazer uma integral na superfície, certo? De quem? De ρS, que é a minha função, né, da densidade superficial de cargas, dividido por 4π ε0, vezes R. Quem é que é R? Né? R é o meu vetor posição menos o ponto de observação na carga. Então também posso escrever esse cara daqui como x. X é o meu vetor posição menos x'. X' é o meu ponto de observação na carga. Dividido pelo módulo, né, desses vetores
ao cubo. Beleza, isso tudo integrado em ds, né? Integrado ao longo dessa superfície. Beleza. Novamente, a gente precisa representar esse problema como uma malha. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos representar esse plano como sendo uma malha. Então, se a gente observar aqui, como é que a gente vai fazer esse cara? Então, vamos lá. Vamos dizer que eu escolhi o meu ΔX. Por simplicidade, a gente vai escolher ele igual ao ΔY. Como a gente está indo de menos 1 até 1, vamos escolhê-lo como sendo igual a 0,1. Ok? Beleza. 0,1 unidade de área. Isso significa que a minha área ΔS, ela é ΔX, ΔY, vai ser igual a 0,01 unidades de área. Aqui é a unidade de comprimento, né? Teve esse erro, peraí. Aqui é a unidade de comprimento. Ok. Beleza, então esse cara daqui é o valor do meu ΔS. Vamos agora representar o meu plano. Ele vai ser um plano bem grande, por quê? Porque eu preciso ter 20 elementos para poder representar de 0,1 em 0,1, para representar de menos 1 até 1. Eu preciso ter 20 elementos, então ele vai ser bem grande. Vamos lá. Vamos utilizar essa linha, porque aqui eu consigo fazer mais fácil. Vou fazer de vermelho também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Beleza, na altura também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 20. Ok. Então aqui a gente completa o quadrado. Completando o quadrado a gente tem toda aquela área. O que eu estou representando aqui, né? Aqui eu estou representando a minha densidade de cargas ρS igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Só que aqui, ó, como eu tenho essa mesma representação, eu vou ter valores de xi e de yj. I e j sendo duas variáveis aqui diferentes. Quem é que vai ser a minha, o meu valor ρS vezes o ds? Né? Isso está aqui nessa integral. Né? ρS vezes ds. Isso aqui vai se transformar em ρS de x i yj vezes ΔS. Em que o meu ΔS é esse ΔS aqui obtido anteriormente. E eu vou subdividir essa minha malha em 20 por 20, então serão 400 elementos, certo? Cada elemento vai ter um ρS associado a ele. Quem serão meus valores de xi, né? Novamente, o meu xi começa num certo valor inicial. Aqui o meu valor inicial é menos 1. Eu vou avaliar o xi no centro desse intervalo aqui, ΔX. Então, eu vou avaliá-lo no meu primeiro xi. Da mesma forma como a gente fez anteriormente, xi vai ser o meu x mínimo mais ΔX, que multiplica i mais 1 sobre 2. E quem é que vai ser o meu ΔY? Né? Meu ΔY vai ser y mínimo mais ΔX, que multiplica i mais 1 sobre 2. Ambos vão ser definidos da mesma forma, né? Porque o meu yj vai começar daqui, né? Também do menos 1. E avançando esses passos, eu vou poder variar de menos 1 até 1, que é o meu último valor. Se eu escolher qualquer célula aqui, ó, o valor que eu estou integrando de quantidade de carga nessa célula específica é o meu ρS de xi yj, avaliados nesse ponto, multiplicado pelo meu ΔS, que é constante ao longo de todo o plano, para esse problema específico, certo? Para esse problema específico, meu ΔS é constante.
Se eu estivesse trabalhando com coordenadas polares, por exemplo, esse meu ΔS poderia ter um termo que dependesse do raio, né? Mas aqui não é o caso. Então, beleza. O que mais que falta definir? Eu já tenho ρs, ds, 4π ε0 é constante, né? Então falta agora a gente definir quem é que vão ser x menos x', certo? O meu vetor x é o vetor da posição onde eu estou observando, né? Então, ele vai ser 10az. E o meu vetor x' é o ponto de observação da carga, né? O meu x' vai ser xi ax mais yi ay. Vamos então observar como é que fica aquela expressão. Quem é que vai ser o meu campo? Meu campo vai ser agora um somatório, certo? Ele era uma integral, agora ele vai ser um somatório. Somatório para todos esses valores aqui, né? Então ele vai ser um somatório do somatório de i igual a 0 até, aqui foram quantos? São 20, né? Até 20, j igual a 0 até 20, tá? Eu sei que são 20 porque eu subdividi, né, em 0,1. Então esse n aqui, ó, vai ser igual ao meu x máximo menos x mínimo dividido por ΔX, né? Isso aqui é igual a 2 dividido por 0,1. Então dá 20. O meu n é igual a 20. Meu i vai de 0. Como são 20 elementos, eu não vou somar até 20, eu vou somar até 19, né? Então, de 0 a 19 e j de 0 a 19. De quem? Beleza, daquela função ali. Então, ele vai ser ρs de xi yj. Só que quem é esse ρs? Eu já tenho essa função, né? A minha função é x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, aqui eu já posso substituir por x ao quadrado menos y ao quadrado. Aqui vai ser o xi yj. Ok. Dividido por 4π ε0. Beleza. Vezes quem? Tá aqui o ρs vezes essa subtração aqui. X menos x'. Então, que multiplica essas quantidades vetoriais. Então, x menos x', isso aqui vai dar menos xi ax menos yi ay. É, correto. Mais 10az. Dividido pelo módulo dessa quantidade aqui ao cubo, né? Então, a gente sabe que o módulo dessa quantidade ao cubo vai ser xi ao quadrado mais yi ao quadrado mais 10 ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios. Isso tudo vezes o meu ds. Então, meu ds vai se tornar ΔS. Pronto. Esse algoritmo aqui é o algoritmo que eu tenho que resolver. Certo? Então, eu vou pausar aqui o vídeo e vou escrever esse algoritmo para vocês verem como é que vai ficar. Ok, gente, passou um tempinho, eu já resolvi aqui o problema. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui como que é a solução, né? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que perceber uma coisa. Uma linguagem de programação normal, ela não vai fazer essa operação vetorial aqui, certo? Ela só faz operações escalares. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir esse campo aqui em 3 componentes. Uma componente é x na direção de ax, uma outra componente é y na direção a y e uma outra componente é z na direção a z, certo? Beleza. Então, quem é que vai ser a minha componente é x? A minha componente é x vai ser igual, ó, vamos pegar tudo que tiver aqui na direção x e copiar aqui certinho, né? Então, ele vai ser o somatório do somatório de i igual a 0 até 19, né? J igual a 0 até 19, de... Então, ó, a minha primeira componente na direção x vai ter essa componente, então, menos 1 vezes xi, certo? Vezes a minha constante, né, eletrostática, 1 sobre 4π ε0,
Esse cara todo aqui eu vou encarar como uma constante quando eu for fazer o programa, certo? Multiplicado por xi ao quadrado menos yi ao quadrado. Então, todos esses elementos estão multiplicando, né? xy ao quadrado, 4πε0, vezes menos xi, está aqui na frente. Faltou o ΔS, né? Então, vou colocar aqui o ΔS. Também está multiplicando. E no denominador, eu só tenho essa quantidade aqui, né? Porque o 4πε0 eu coloquei para dentro de uma constante, né? Da constante eletrostática. Então, eu vou dividir tudo isso aqui por xi ao quadrado mais yi ao quadrado mais 10 aqui é a altura, certo? Então, permita-me chamar isso aqui de h. Então, vai ser h ao quadrado, tudo isso elevado a 1,5, né? É 3 meios. Beleza. Então, aqui, ó, eu vou substituir esse 10 por h também. Mas como esse cara daqui está na componente em z, então, né, ele não vai fazer parte da minha componente é x. Então, ó, claramente aqui o que eu tenho que fazer, ó, são dois laços em que eu defino o valor de xi e yi e o valor de h. E aí, somando. O meu EY vai ser bem parecido, certo? Será que eu consigo copiar e colar? Não sei, a gente vai descobrir agora. Se eu fizer Ctrl C. E aí, clicar aqui e fizer Ctrl V. Será que vai rolar? Rolou! Excelente! Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui o Y, né? Porque eles são muito iguais, né? São bem semelhantes. A única coisa que eu estou fazendo é substituindo aqui o meu x por y. E o que é que vai mudar entre um e outro, né? Eu não vou ter essa componente aqui xi, eu vou ter essa componente yi. Então eu vou substituir esse cara daqui por yj, na verdade, né? Não é nem yi, é yj. Deixa eu ajeitar aqui. Aqui também. Beleza. Então é yj, 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 yj. E aqui yj. Ok? Então a mesma expressão veio dali. Eu vou fazer novamente esse copy-cola. Ctrl-C, Ctrl-V. E eu arrasto aqui para baixo, a gente vai ter a expressão para EZ. Então, EZ, eu só vou substituir esse primeiro termo aqui pelo termo da componente, né? Qual que é o termo dessa componente? É H. H a Z. Certo? Então, H vezes essa mesma expressão. Então, aqui eu tenho o meu resultado. Vamos dar uma olhada lá no código. Eu utilizei um compilador online, então vamos ver o que a gente fez aqui no código. Beleza, está aqui exemplo da lei de Coulomb. Então, essas duas primeiras diretivas, né, são as diretivas include. Elas servem para a gente chamar bibliotecas, né? Então, a standard I/O é a biblioteca padrão para entrada e saída, né? Então, ela tem todas as funções de leitura e gravação de entrada e saída, né? Então, printf, scanf, esse tipo de coisa, certo? Para a gente conseguir digitar coisas e imprimir coisas na tela. Com C, a gente usa essa função. A função math.h, né, a função que possui aqui todas as funções matemáticas, e a gente vai usar algumas dessas funções aqui, né, nesse exemplo. Beleza, depois a gente começou a definir as nossas constantes, né? Então a gente consegue definir constantes em C utilizando essa diretiva define. Então eu estou definindo o meu x mínimo e o x máximo, também estou definindo y mínimo e y máximo. Essas são aqui variáveis do nosso problema, né? Então beleza, estou definindo x mínimo como menos 1 e x máximo como 1, a mesma coisa para y mínimo e y máximo. Estou definindo alt também, que vai ser a altura do ponto de observação, né? Que aqui eu escolhi como 10 em z, certo? Beleza. Também defini quem são as minhas distâncias dx e dy. Note que ao fazer essa minha definição de constantes, eu também consigo definir usando expressões, né? Então eu estou definindo o meu ds, que aqui, bem, na outra tela eu estava representando como ΔS, né? Mas o meu ΔS, eu aqui vou chamar de ds, ele vai ser dx vezes dy. Quando esse cara daqui é chamado no código, quando eu escrevo ds no código, ele já substitui ds por dx e dy, certo? Por dx vezes dy, beleza. E eu defini também a constante eletrostática, certo? Eu defini a constante eletrostática, que é 1 sobre 4πε0, como sendo 8,2
9875 elevado a 9. Então a gente também pode escrever dessa forma aqui em C. Beleza. Então vamos agora às nossas variáveis, né? Então tudo aquilo que é constante eu deixei usando define, mas aquilo que é variável eu coloquei aqui com variáveis mesmo, né? Então eu criei as variáveis inteiras, que são os números de iterações. Ou seja, eu quero obter aqui o número 20, certo? Se vocês lembrarem aqui, ó, a gente vai de 1 até 19, lembram-se? Aqui. Então, esse 19 aqui, ó, ele precisa estar armazenado em alguma variável dentro do meu programa. Então, eu vou chamar essa variável de inteiro. Eu vou chamar essa variável de número de iterações em x. Ok? Vou chamar essa variável de número de iterações em x. Beleza, o número de iterações em x vai ser quem? A gente definiu esse cara daqui, né? É o x máximo menos o x mínimo dividido por dx. Ok. Eu vou fazer a mesma coisa para o número de iterações em y. Y máximo menos y mínimo dividido por dy. Aqui no nosso caso, ambos vão valer 20, né? Porque a gente definiu x máximo, x mínimo, dx, respectivamente iguais a y máximo, y mínimo e dy, mas você pode ter uma malha que não é simétrica em relação a x e y, certo? Você pode fazer de outras formas. Aqui você também pode definir esse número de iterações em φ, em θ e r, por exemplo, se você estiver fazendo aqui em outros tipos de coordenadas, certo? Nesse caso seriam coordenadas esféricas, ou em coordenadas cilíndricas, ou mesmo qualquer outro tipo de representação que não seja nenhuma destas, certo? Eu criei também os inteiros i e j, que são os inteiros que vão ser usados para calcular o laço, né? Então eles vão ser os números que vão incrementando conforme eu vou avançando no meu laço. Também vou criar como float. Float é o número de ponto flutuante, né? Então, inteiro vai guardar só números inteiros, mas o float vai guardar uma quantidade maior de números, e esse cara daqui especificamente vai gravar na memória números de pontos flutuantes, que são uma representação dos números reais, né? Então eu posso ter números com casas decimais, certo? Eu não posso guardar números infinitos, obviamente, mas eu posso guardar com float esse número, né? No MATLAB, se não me engano, eles chamam esse cara aqui de double. Então eu chamo xi e yj, são meus valores de xi e yj, certo? Que vão ser avaliados de acordo com cada novo laço i ou j. Beleza. E aí eu crio também os pontos flutuantes para os meus resultados. Note que eu não posso ter aqui um único resultado para o campo elétrico, certo? O meu campo elétrico tem que ter 3 componentes. É de x, é de y e é de z. E aqui eu estou fazendo as suas atribuições, né? Eu estou pegando todas essas variáveis que eu acabei de criar e zerando. Então, vamos começar a fazer nossos laços. Esse cara daqui foi só um debug, então podem ignorar. Vamos fazer agora os nossos laços, ok? Então, primeiro eu começo com 2 laços. Está vendo que tem o for e outro for? Esses são os 2 laços da somatória. São esses 2 laços aqui. Esse laço e esse laço. Então, de i igual a 0 até i menor do que número de iterações em x. Essa terceira diretiva aqui é a diretiva de incremento, né? Então, de i igual a 0 até i menor do que número de iterações, faça. Beleza, então eu sei que ele vai fazer aqui um número de voltas exatamente igual a número de iterações, certo? Porque ele vai fazer de 0 a 19. E número de iterações vai valer 20, por esse conto aqui. I é o comando para que i seja aumentado em um número a cada vez que esse laço termina, certo? Beleza, dentro desse laço eu vou definir quem é o meu xi. O xi vai ser igual a x mínimo mais dx vezes i mais 1 sobre 2. Isso aqui já foi definido, né, anteriormente. Beleza. Continuando. De j igual a 0 até j menor do que o número de iterações em y, e incrementa o valor de j. Beleza. Dentro desse laço, eu vou atribuir o valor de yj, certo? Então, toda vez que eu atualizo i, eu atribuo i. Toda vez que eu atualizo j, eu atribuo j. Beleza. Então, yj igual a y mínimo mais dy vezes j mais 0,5, que é a mesma expressão para x e para y. Beleza, então agora a gente vai começar a calcular quais são os 3 componentes. As 3 componentes são dadas aqui por essas expressões, né, que já estamos aqui. A gente vai observar só essa primeira, porque as outras duas são iguais. É só copiar e colar e substituir o que a gente substituiu aqui. Então vamos lá.
eu tenho esses dois laços aqui já foram representados pelo for, dentro desses dois laços já foram atribuídos os valores de xi e de yj instantâneos para cada uma das somas, né? Então, eu tenho menos 1 xi vezes a constante, vezes a subtração dos quadrados, vezes ΔS. Então, aqui eu tenho a mesma coisa, certo? Então, menos 1 xi, constante eletrostática, vezes esse pau, aqui vem de power, né? Então, eu estou calculando xi elevado ao quadrado, certo? Menos yj elevado ao quadrado. Tudo isso vezes o meu ΔS, que aqui eu chamei de ds, porque eu não tenho o símbolo delta aqui. Tudo isso aqui é o meu numerador. Dividido pelo meu denominador, que é o meu denominador, vamos voltar lá? É xi ao quadrado, mais y ao quadrado, mais h ao quadrado, tudo isso elevado a 1,5. Então, xi ao quadrado, né? Essa função aqui, pau xi elevado a 2, pau yj elevado a 2, pau altura elevado a 2. Tudo isso elevado a 1,5. Então, essa função pau aqui está associada a essa potência 1,5. E isso 3 vezes. Só alterando aqui no início, porque as primeiras componentes em x e y serão iguais a menos 1 xi menos 1 yj. E no caso da componente em z vai ser igual a out. Note que aqui, ó, eu tenho mais igual. Isso aqui é muito importante. O que esse comando mais igual faz em C? Ele não sobrescreve a função, ele soma a função ao valor que já estava lá anteriormente, certo? Então, por exemplo, eu comecei com o meu EZ igual a 0. Quando eu chegar aqui a primeira vez, ele vai calcular um valor para EZ e vai armazenar esse valor em EZ. Eu vou passar pelo laço de novo e vou calcular um segundo valor de EZ. Mas como eu não coloquei aqui igual, eu coloquei mais igual, ele funciona como uma acumulação. Então ele vai somar a minha nova contribuição ao valor de EZ que já estava armazenado, calculado no primeiro laço. Quando eu for para o terceiro laço, ele vai somar a nova contribuição acumulada ao que já tinha em EZ. Então quando a gente usa mais igual, ele tem essa função de acumulação, certo? É como se fosse EZ igual a EZ mais esse novo valor. E aí no final eu imprimi aqui, né, o campo resultante é, letra E, né, igual a esse porcento ponto 3E, é só para ele imprimir com 3 casas decimais e na notação de engenharia, né? Então você, na notação científica, na verdade. Então você consegue ver aqui, ó, que ele foi impresso 4.535 E elevado a menos 3, 10 a menos 3, né? A segunda aqui, ó, ponto 3E, vai ficar 1.698, 10 a menos 2, menos 1.24, bem, aqui é elevado a 0, né? Então, esse valor aqui foi absoluto, certo? Então, a gente pode ver aqui no nosso resultado que o campo é muito mais intenso na direção de Z, certo? Do que nas outras direções X e Y, que é o que a gente esperava, né? Já que a gente tem uma distribuição que é bastante simétrica em relação a X e Y, né? Ela é simétrica em dois lados e nos outros dois quadrantes não, mas ela tem 2 quadrantes que são simétricos, então a gente espera que houvesse um grande cancelamento aqui. Bem, então é assim que a gente pode calcular. Esse ds aqui ignorem, eu botei aqui só porque era um debug e eu esqueci de tirar, certo? Mas isso não vai fazer problema não, tá? Então eu espero que eu tenha ajudado vocês, nós já passamos aí de 1 hora de vídeo, eu espero que eu tenha ajudado vocês a entenderem conceitualmente, né, o que significa o uso das malhas e como é que a gente pode fazer isso para resolver esse tipo de problema, tá? Eu espero que vocês consigam agora fazer da segunda vez, tá? Algumas pessoas conseguiram, outras nem tanto, mas eu espero que vocês aproveitem, certo? Esse novo conhecimento. Qualquer dúvida vocês podem me procurar e tamo junto, ok, pessoal? Obrigado.